essa leitura desse salmo, eu queria convidá-los a ficar em pé e vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer a leitura, vou pedir para que os irmãos acompanhem com atenção o que diz o Salmo 64. O título hoje da mensagem é A Recompensa Proporcional. A Recompensa Proporcional. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que o veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus. E entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração todos se gloriam. Glória a Deus. Feche teus olhos. Santo Deus, nos abençoe neste momento. Que o Espírito Santo fale conosco. Que use o teu servo para trazer a mensagem. E que nós saímos daqui realmente nos gloriando na tua presença. Pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Algumas vezes nós olhamos mais para o céu, para as coisas do alto. Outras vezes nós olhamos mais para as coisas daqui, nos preocupamos mais com as coisas da terra. Isso faz parte da nossa vida enquanto estivermos aqui. Até quando o Senhor restaurar tudo, nós esperamos, pensamos nas coisas de lá, esperamos as coisas do céu. Mas de vez em quando olhamos para as coisas da terra com mais vigor. E é interessante esses dois salmos que nós estudamos, o salmo que nós expomos, o Salmo 63 e o Salmo 64. Pois Davi, no salmo anterior, os irmãos que acompanharam viram que ele pouco fala dos problemas aqui, dos inimigos. Ele até está numa situação de dificuldade, mas ele deixa isso lá para o final. Ele se foca em Deus, engrandece o Senhor e busca o Senhor, sabendo que os inimigos vão ter ali o seu final conforme a vontade de Deus. Contudo, no Salmo 64, ele já foca, ele fala mais aqui da questão dos inimigos, das perseguições que estão afligindo a ele. É como se ele voltasse um pouco os olhos e visse que realmente a perseguição continua, que os ímpios estão se levantando contra ele. E Derek Kidner comenta que esse salmo focaliza-se a atenção em Deus, apesar de falar muito do inimigo. No salmo anterior, o quadro era diferente, mas ele fala que no final é o mesmo. Ou seja, o resultado final dos dois é o mesmo. Seja Davi olhando para Deus mais, olhando para as coisas da terra mais, o final é o mesmo final. Que bênção, que bênção. E Davi, então, é um salmista que escreveu vários salmos, salmos de louvor e adoração, salmos de lamento, salmos de ação de graças, salmos da peregrinação ou de romagem, salmos reais, salmos sapienciais, né, de sabedoria, salmos imprecatórios, que são salmos onde ele fala que Deus vai julgar os inimigos. E aqui nós temos um pouco dessa imprecação, mas temos também uma adoração de Davi com relação à sua vida, à situação que ele vivia. Davi disse que ele começa o salmo dizendo a Deus, acompanha na sua Bíblia, e fala, ó Deus, ouve minha queixa. Protege-me, protege das ameaças dos meus inimigos, Senhor. Esconde eles se escondem e estão tramando, eles tramam situações para me pegar, e situações perversas, e eles estão fazendo tumulto, praticando o mal. Eles afiam a língua como espada e apontam palavras amargas para me ferir como flechas. Ele fala assim de emboscadas. Eles atiram os inocentes nos inocentes e atacam de repente, sem medo nenhum.
Eles animam uns aos outros, se reúnem ali, animam uns aos outros a fazer o mal, a planejarem o mal, como preparar, como fazer um plano perfeito. Tem até um filme assim, um plano perfeito, né? Só que o plano perfeito era um roubo, né? É isso. O mundo é assim. Eles tentam achar um plano perfeito para derrubar aquele que é do Senhor. E eles ainda falam assim: quem nos verá? Nós estamos fazendo tudo às escuras, tudo escondidas. Quem nos verá? Quem vai descobrir esses planos? Enquanto eles tramam seus crimes, eles dizem: o nosso plano perfeito, sim, é perfeito. E o coração deles está nisso, em fazer o mal, em levantar, em ser astuto. A partir do versículo 7, você percebe então que ele começa a falar que Deus vai fazer. Ele diz assim: Deus, porém, os atingirá com as suas flechas. E Deus fará isso repentinamente. Repentinamente os derrubará. E fala mais, versículo 8: a própria língua que eles estão usando contra mim, se voltarão contra eles. E quando isso acontecer, todos temerão, todos proclamarão as obras de Deus e entenderão o que Deus está fazendo. E nós temos o fechamento do versículo 10, que fala que os justos se alegrarão no Senhor, e eles encontrarão refúgio no Senhor. Todos aqueles que têm um coração em Deus, o coração íntegro, eles serão protegidos por Deus. Que belo salmo, Salmo 64, e que fala ao nosso coração. E ele começa dessa forma: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Davi está falando: Senhor, ouve a minha voz. Ele clama ao Senhor. E assim como nós devemos fazer, clamar ao Senhor, para que Deus ouça. Mas é interessante ouvir também as nossas perplexidades, ou seja, Deus ouve de uma forma inteira, porque algumas vezes nós clamamos a Deus, pedimos a Deus, mas a gente está meio confuso, meio perplexo. Nós somos falhos, nós não temos a condição de fazer um pedido perfeito ao Senhor. Um dia desse eu vi um pastor dizendo que, pregando, né, e ele dizendo: olha, a gente pede a Deus para que Ele responda conforme a gente quer. Não é? Mas será que a gente quer o melhor? O certo? Uma vez eu até brinquei que uma vez eu fiz um jejum, orei e fiz jejum, que eu queria namorar uma menina, né? E aí, mas não era Vilma, olha se Deus tivesse ouvido, que coisa, né? Não teria sido bom, né? E ela não era nem crente. Então, algumas vezes nós pedimos algumas coisas para Deus que é a nossa perplexidade, não é? Então, Deus nos ouve até dessa forma, mas Ele entende profundamente o nosso coração. E às vezes nós estamos em terror, como Ele fala aqui: preserva a minha vida do terror do inimigo. Então, quando você está no terror, quem já viu filme de terror, a gente fica meio, né? Ou então quem já passou por um, a gente fica realmente perplexo, mas o Senhor cuida de nós e conhece o nosso coração. Por isso, Ele nos convida em vários salmos. Davi nos convida assim a já começar orando a Deus, clamando a Deus: ouve, Deus, a minha voz, mesmo que eu esteja perplexo, ouça-me, Deus, que o Senhor ouça cada um de nós nessa noite, e as nossas perplexidades. Meus irmãos, o que esse salmo propõe para nós? A proposição é que o Senhor trará a juízo os perseguidores do seu povo. O Senhor trará a juízo os perseguidores do seu povo. E quais os aspectos nós podemos perceber desse juízo? O primeiro aspecto são os motivos. Os motivos. Algumas pessoas falam: Deus, por que Deus é mau? Não, Deus tem todos os motivos para nos condenar. Olha o versículo de número 4, versículo de número 2, leia comigo. Diz assim, veja o que os inimigos estão fazendo. Diz assim: esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Então quer dizer que ele tem ali a situação onde os seus inimigos estão conspirando, tramando, não é isso? Eles querem destruir Davi, não é? De alguma forma. E eles fazem isso na trama, na conspiração. Eles se reúnem então para destruir. Fazem isso de uma forma ali escondida, não é?
fazem isso de tal forma que nós queremos que ele nem saiba. Que ele nem saiba o que está acontecendo. Mas Davi coloca isso diante do Senhor. E eles fazem tumultos, não é? Quem que faz tumulto? Tumulto é aquele que quer fazer como se fosse uma cortina de fumaça. Vamos tumultuar aqui, porque ninguém entende exatamente o que está acontecendo. E aí nós vamos colocar o nosso plano em ação. O nosso plano em ação. E a busca do ímpio, então, é criar esse plano que ele até chama mais à frente ali de um plano perfeito para acabar com o justo. Veja que fizeram assim com Jesus. Se reuniram quando Jesus estava fazendo o bem. E Jesus curou um homem no sábado. Enquanto Jesus estava trazendo vida, eles estavam ali tramando a morte de Jesus. Procurando a morte de Cristo. Jesus até antes tinha falado, no sábado é bom fazer o mal ou o bem? O que é o certo fazer, o mal ou o bem? Já falando no coração deles, porque eles estavam planejando o mal, e Jesus estava trazendo o bem. Jesus queria curar um homem que estava ali com a mão ressequida, mas para eles, não, é sábado, não pode fazer nada. Não pode nem andar, só pode andar tantos metros. Ou então, se tiver uma casa mais longe, você pode andar mais. Aí eles compravam casas assim, em vários lugares para poder andar à vontade. Não é? Quer dizer, a regrinha humana está ali. Mas o que está no profundo do coração? Então os motivos são vários e eles conspiravam então para destruir Davi, no coração deles, como diz o Provérbios 6,14. Olha que texto interessante. Casa muito com eles, com esse salmo. No seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Quero fazer o mal, eu quero destruir. E semeia contendas entre uns com os outros. Não é assim? Fala aqui, fala mal de um aqui, e aquela pessoa vai e conta para o outro, e começa a se multiplicar contenda. Ele falou isso de você. Falou mesmo? Que coisa. Né? Ao invés de ir lá e perguntar, não. Aí dali já fala para o outro e começa a contenda. Então, esse aspecto aqui, esse motivo aqui, é um motivo assim de colocando contenda, de falando, de tentando destruir, não é? Tentando destruir, tentando trazer morte, enquanto Jesus quer trazer vida. Veja que Jesus, eles estavam tramando a morte de Jesus. Jesus morreu. Mas Jesus, antes de morrer, ele fala assim, ninguém tira a minha vida. Eu sei que estão pensando, mas eu é que dou a minha vida. Pelo contrário, João 10,18, eu espontaneamente a dou. Olha o coração de Jesus. E ele fala assim, eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E este mandato eu recebi de meu Pai. E Jesus fez isso exatamente para acabar com o mal, para vencer esses inimigos que nos cercam. E que são vários. Muitos deles estão dentro de nós, o pecado que habita em nós e que quer destruir. E às vezes o nosso próprio coração trama situações para que a gente caia. E para que a gente ponha a culpa foi a situação. Foi culpa minha. Não tem esse tipo de situação ou não? Bom, você nunca passou por isso, né? Cometeu um erro assim, não foi culpa minha. Né? Mas se jogou em cima de mim, o que eu posso fazer? Jesus deu a sua vida para tirar esses inimigos de nós, para vencê-los. E Ele deu espontaneamente, para que nós tivéssemos vida eterna. Glória a Deus por isso. Outro motivo a gente vê aqui, não é eles tramando, mas a gente vê também esse tumulto que eles provocam, querem esconder as verdades. Esse tumulto é para esconder as verdades, criam uma cortina de fumaça e tramam ali escondidos. Versículo 3 e 4, veja o que diz aí. Diz assim, os quais afiam a língua com espada. Então esse tumulto ali tem uma coisa no meio ali. Uma espada ali no meio e que traz o mal. Os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Veja, irmãos, a língua utilizada aqui para ferir como espada. De fato, a língua pode provocar vários danos. Não é? Quem sabe a língua talvez seja uma das armas mais
fortes que existem, porque ela realmente pode provocar dano. A língua mentirosa planta contendas entre as pessoas, e as pessoas começam a acreditar numa mentira. Veja que o início do pecado não foi assim. A serpente falando, né? E agora eu pensei nisso, né? Será que era aquela serpente que tinha a língua que fazia assim? Deve ser, né? Quem sabe? A serpente chegou falando para Eva: Eva, você pode comer do fruto? Hã? O que Deus falou? E Eva começou a conversar com a serpente. E acreditar na serpente. Quem sabe a gente está acreditando nas serpentes? Não é? Ao invés de acreditar na palavra de Deus. Então questiona a palavra de Deus. Ah, mas a Bíblia diz que Deus criou. Mas será que Deus criou? Como é que pode criar o sol? Como é que pode? É possível. Bem, está no princípio que Deus os céus e a terra. Tudo foi criado por Deus? Não. Eu acho que não, eu acho. Aí vem as ideias. A ideologia. Ideologia vem de quê? Das ideias. Muitas vezes nós queremos seguir as ideias, ao invés de seguir a teologia. A teologia é o estudo das coisas de Deus, é o que Deus fala para nós. A ideologia é o que os homens inventam. Agora, nós preferimos as ideias dos homens ou a ideia de Deus? Ou melhor, a sabedoria de Deus? O que a gente prefere? Muitas vezes a gente prefere a língua da serpente. E ela vai falando com a gente, e a gente vai caindo, vai aceitando. A língua pode causar muitos danos, a língua pode trazer falsidade, pode ser uma língua torpe, ou seja, uma língua contaminada, impura, e que vai fazer contendas, que vai trazer danos, não é? E é isso que estava no coração deles, é o propósito deles destruir dessa forma. Olha o versículo 5. Teimam no mau propósito, falam em, secretamente, armar ciladas. Não é assim que está aí? Então eles estão juntos ali armando, tramando, né? Fazendo um plano. E ainda fala, quem nos verá? Nós estamos escondidos aqui, ninguém... Desliga o celular, já entra numa reunião, então desliga o celular. Ninguém pode... Já tem reunião assim, algumas aí. Porque está saindo tantas, né? Tantas fotos ou gravações de pessoas falando, tramando ali, aí de repente sai na imprensa. Aí eles tentam esconder rápido, né? Mas sai lá. Aí alguém ouve, falou isso mesmo. Então, aí, já tem reunião assim, ó. Não, entra, deixa o celular lá fora. Sala fechada, que não pega sinal de celular, mas nos presídios conseguem, né? Mas na sala não tem. Veja como que a língua é, meus irmãos. E como que o homem mau trama. Trama o mal às escondidas. Versículo 6. Olha o que eles projetam. Projetam iniquidade. Inquirem tudo o que se pode escogitar. E ele coloca essa expressão aqui. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Ou seja, só tem o mal e o pensamento está longe da realidade, está longe de Deus. Projetam todo tipo de impiedade. E de novo, se a gente vai lá em Provérbios 6, versículo 16, olha o que diz esse texto, nós lemos hoje. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Essas aqui são coisas que Deus abomina. Então, quando nós falamos assim desses motivos, e nós lemos Salmo e lemos Provérbios também, é de pensar que muitas vezes esses inimigos estão dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa, dentro de nós. Semeando mentira,
contenda entre os irmãos. E todos esses aqui são motivos para que o Senhor coloque o seu julgamento. O segundo aspecto que nós vemos aqui, então, já que existe um motivo, é a recompensa divina. A recompensa, por causa desses motivos, então, existe uma recompensa, mas não é recompensa boa. Que normalmente a gente pensa essa palavra, né? A recompensa, a gente pensa na coisa boa, né? Recompensa proporcional, mas é proporcional. Se está sendo plantado mal, o que vai colher? Pode falar, o que vai colher? Nosso tema desse ano é semear para... Então, se nós semearmos o mal, nós colheremos o mal. Olha o versículo 7. Mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito. Uma seta. De súbito se acharão feridos. Então, nós vemos aqui agora a recompensa por levantar esses motivos, por provocar esse mal. Essa seta, então, não é uma seta que fere profundamente. Uma flecha fere profundamente, não é? A velocidade que ela vai e a forma como ela é construída, né? Aquela fino, a ponta bem afiada, e ela chega, faz um estrago. E naquela época, então, não tinha naquela época as armas de fogo que existem hoje, não é? Então a flecha era um instrumento poderoso. Então o salmista usa isso e fala que Deus fere o ímpio. E é interessante aqui, porque ele fere e vai acontecer. Deus vai mandar uma carta falando o dia, não vai? Vai avisar, vou te ferir em tal dia. Não é assim? Não? Como é que está escrito aí? De súbito se acharão feridos. Parece que vai acontecer o quê? De repente. De repente. E olha de novo como rima lá com Provérbios. Vai lá em Provérbios 6,15 e fala assim: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. É uma coisa assim, rápida. É uma recompensa que vem forte. Bem forte. Olha o versículo 8. As recompensas aqui, versículo 8. Dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua... Vamos ler isso aqui, quero que você leia comigo. Dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos que veem meneiam a cabeça. É assim? Então, veja que a língua vai voltar contra quem? Contra eles. Mas eles estavam tramando ali, Estavam usando a língua como espada para provocar destruição no salmista, sim. E o que aconteceu? Se voltou contra eles. E aqui, nós temos que lembrar da exposição que nós vemos de Esther, e temos que lembrar de Amã, porque Amã, o que Amã fez? Amã falou, quero destruir esses judeus, e conseguiu lá, e ele fez uma trama, né, uma conspiração, e ele conseguiu com o rei Assuero fazer colocar uma lei, onde os judeus seriam todos destruídos. Aqui, nessa época, tinha a data certa, porque eles sortearam e caía um ano depois. Um ano depois, imagina, os judeus falam, daqui a um ano nós vamos ser aniquilados, né? Aniquilados. Mas Amã ainda não estava satisfeito, porque o Mordecai não se curvava diante dele. Então, o que ele fez? Foi lá e construiu uma forca pequena, 20 metros de altura. Para que 20 metros? Uma forca de 20 metros. Será que Mordecai era tão alto assim? Não, né? Queria que todo mundo visse. 20 metros de altura. Então ele fez todo aquele trabalho para construir. O que aconteceu? No final, você lembra da exposição? Mas não conta não, que lá no Cascata eu estou fazendo a exposição ainda, tá? Então eu vou falar, mas vocês não contam o pessoal do Cascata o que aconteceu no finalzinho, não. Mas no final, o que aconteceu? O próprio Amã foi enforcado ali. O texto está dizendo que a língua se voltará contra eles. Meus irmãos, Deus
Deus é justo. Deus está acompanhando tudo o que acontece. Sabe essas reuniões que eu falei, que as pessoas entram lá e tiram o celular, não pode entrar com o celular, para ninguém gravar, não é? Mas você acha que eles estão escondidos de Deus? Ou você acha que no seu quarto, quando você está ali também, ninguém pode gravar, você está escondido de Deus? Não. Não. Quando você trama alguma coisa errada que está no nosso coração, infelizmente o pecado muitas vezes nos toma dessa forma. Será que nós estamos ali e Deus não está vendo? Ele não acompanha o nosso pensamento, Ele não sabe o que nós pensamos. Deus é justo. E a recompensa vem. A recompensa vem. A língua se volta contra ele mesmo, contra ele mesmo. O crente, então, o que ele faz? Ele busca o Senhor, né? Misericórdia, Deus. Tem misericórdia primeiro de mim, do que eu penso, do que eu falo, do que eu quero, do que eu desejo. E depois, quando alguém se levanta, o que ele faz? Ele fala, Senhor, agora tem misericórdia dele, muda a vida dele, me guarda. Me guarda. Deus guarda. Deus é que retribui corretamente. Se você vai em Romanos 12, 19, você tem esse texto que diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós confiamos no Senhor, na graça do Senhor, primeiro para nos mudar, depois para mudar o próximo, e para aplicar a justiça. Aplicar a justiça. Spurgeon diz que os justos não precisam aprender as artes da autodefesa ou do ataque. Não é? Tem gente que gosta de entrar nessas aulas para defesa, né, pessoal. Né? Acho até interessante. Mas ele está dizendo aqui, olha, o justo não se preocupa muito com isso. Pode até entrar, mas não se preocupa com isso. Isso não é o foco dele, pois a vingança está em melhores mãos. Está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Não é motivo da gente ter alegria, meu irmão? Não é motivo da gente pensar, que Deus, o que o Senhor faz por mim, por nós? Nós não merecemos. Hoje muitas pessoas usam da mentira, não é? E das tramas para prejudicar o povo de Deus, o escolhido, para nos prejudicar. O Senhor vai recompensar cada um da forma como eles tramam. Gálatas 6,7 diz assim, não vos vingueis, de Deus não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E a Bíblia, não é? A gente falou, o texto diz que a língua pode ser uma espada aqui, né, bem afiada, mas a palavra de Deus é uma espada que vai no profundo do nosso coração, de 2 gumes, bem afiada, corta de um lado e corta do outro. E ela vai tão profundo que muda a nossa vida. Ela faz assim. E quando Deus quer, Ele entra em nosso coração rasgando mesmo, com uma seta. Vai lá no fundo e tira o que tem que tirar. Não é? Quando Ele faz isso para nos salvar, é uma bênção. Mas quando Ele faz para destruir, para julgar, aí é terrível. Mas quando Deus faz isso para nos mudar, nos transformar, nos quebrantar, nos colocar diante dEle e falar, Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Meus irmãos, isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa vida. Então o Senhor traz a recompensa aqui para aqueles que fazem o mal, mas para aqueles que estão no Senhor Jesus. Ele faz o bem, mas como que Ele faz o bem se eu sou pecador também? Por causa de Cristo. Porque Cristo se entregou naquela cruz por nós, morreu por nós. Hoje de manhã nós vimos esse texto, que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não quer dizer que eu já sou bonzinho, Jesus, agora você pode me aceitar. Não. Jesus foi lá, olha, isso aqui é pecador mesmo. E eu vou mudar a vida dele. Aleluia. Você foi mudado pelo Senhor? E vai continuar sendo mudado pelo Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a recompensa do Senhor para aquele que está fora de Cristo. Por isso nós dizemos, a única saída, a única salvação é Cristo. Porque fora de Cristo é perdição,
Fora de Cristo, o Senhor vai aplicar a justiça final e pronto. Mas em Cristo nós temos a esperança da glória. E veja que o momento final dessa recompensa vai ser também rápido assim, como o texto diz aqui. Abra sua Bíblia, Lucas 17. Lucas 17, 24. Olha o que diz o texto, Lucas 17, 24, diz assim: porque assim como o trovão, né? O trovão demora mais, né? Porque o relâmpago já passou e você está ouvindo, você está esperando chegar o trovão ainda. Aí depois chega. O texto diz, assim como relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Veja que Jesus, então, o que nós vemos no Velho Testamento, Salmo, Provérbios, agora ele coloca no Novo Testamento, falando, olha, quando eu chegar no último dia, no dia final, do julgamento final, vai ser assim, ó, fap, ninguém vai... Opa, veio, acabou, chegou. Ah, mas eu estava pensando em voltar para a igreja, acabou. Ah, mas eu estava pensando em reconciliar, acabou. Nossa, eu até pensei em aceitar Jesus, acabou. Um relâmpago. Terceiro aspecto aqui, meus irmãos, é o resultado desse julgamento do Senhor. Veja o resultado, versículo 9, vamos ler juntos. Diz assim: e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. Então, esse resultado aqui, quando a gente percebe o que Deus faz, ou o que Deus fez, ou o que Deus está fazendo, e o que Deus fará, porque a Bíblia mostra tudo isso, os homens, então, temem a Deus. É como um relâmpago, imagine, de uma hora para outra, tudo acaba. Rapidamente. E eles anunciarão as obras de Deus. Então nós podemos entender aqui também da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, porque quando Jesus veio, muitos ficaram sabendo realmente. Não é? Muitos foram anunciados, os pastores, os anjos foram lá, chegou o grande dia. Não é? Os magos estavam lá e viram no céu sinais. Opa, que sinais? É diferente essa estrela aqui. É uma coisa diferente. Alguma coisa está acontecendo no universo. Não é? Então veja que o mundo foi ali avisado que Jesus tinha chegado. E eles foram louvar o Senhor e saíram de lá anunciando as obras de Deus e cantando louvores a Deus. E depois que Jesus morreu, muitos viram também. Estava lá no alto, no Gólgota. E aqui não foi a forca de Amã, não é? Mas foi o madeiro também. Lá em Amã, em Esté, é o mesmo termo. Ele usa forca, mas o termo é madeiro. E nós olhamos aqui, a raiz do termo é madeiro. Nós olhamos aqui também, no Novo Testamento, Jesus foi colocado no madeiro. Para todos verem. Para todos verem. Muitos viram. Imagina, a multidão seguia Jesus, não é? E agora, aquele Jesus está sendo crucificado, vou lá ver. Muitos daquela região viram. E aí a gente percebe que depois disso, e Jesus ressuscita, e 500 pessoas veem Jesus, foram testemunhas visuais ali, pessoais, não é? E saíram anunciando as obras de Cristo. O Espírito Santo veio, capacitou as pessoas, elas foram os discípulos, e eles foram levando a obra do Senhor Jesus, e anunciando. Então, o resultado dessa obra de Cristo, porque qual que é o julgamento que Jesus fez na primeira vinda dele? Ele se entregou por nós. Imagina. Estava ali o pecador, Jesus falou, eu vou entrar no seu lugar. Até de manhã a gente estava estudando isso, né? Imagina a gente de frente para o juiz. Cometemos um crime e o juiz vai decidir. É inocente ou culpado? Ele tem todas as provas lá que nós somos culpados. Mas a gente quer ouvir o quê? Inocente, né? Mas o advogado até tenta trabalhar lá, mas tá ruim, vai dar ruim. A gente quer ouvir inocente. Mas quando a gente está com um advogado que é Jesus, ele não fala inocente nem culpado, ele fala assim, justificado. Por que justificado? Porque eu vou entrar no seu lugar. Jesus se entregou por nós. Mas no dia final, aquele que não recebeu essa promessa de Cristo, não aceitou essa obra de Jesus da redenção, ele não tem outro caminho. Vai ser condenado.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Aqueles que creem e recebem Jesus fazem o quê? Anunciam essas obras, porque eles querem ver os outros também ouvirem sobre Cristo. Vou anunciar, vou falar sobre essa boa notícia, porque eu quero que o mundo saiba que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Calvino diz assim: aqueles anteriormente chamados justos, agora são denominados como justos de coração, para nos ensinar que a única justiça que se mostra aceitável é que procede da sinceridade interior. E a sinceridade interior só vem com Jesus Cristo em nossa vida. E assim então, o resultado desse julgamento do Senhor, para aqueles que estão em Cristo, é alegria. Vamos ver o versículo 10, vamos ler juntos, o último versículo, diz assim: o justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração, todos se gloriam. Veja o resultado, percebe o resultado aqui, é alegria, é glória a Deus, glória a Deus. E é assim que nós ficamos quando nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, não é? Quando a gente não percebe isso, a gente está no escuro e a gente está procurando uma saída para esse mundo. Mas quando a gente percebe, Jesus é o meu Salvador, e a gente percebe a obra da redenção, a gente percebe isso pela atuação do Espírito Santo, pela pregação da palavra e a atuação do Espírito Santo em nossa vida. E quando a gente percebe isso, a gente dá glória a Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Concluindo, meus irmãos, o Senhor recompensará de forma proporcional. O ímpio possui impiedade, o justo, por seguir a justiça. O único que conseguiu cumprir a justiça perfeitamente foi Jesus Cristo. Então, aquele que está em Cristo é justo, não por si próprio, mas por causa de Jesus Cristo. Então, como viveremos? Primeiro lugar, meus irmãos, nos arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados. Abandonando as velhas práticas. O que é arrepender? É abandonar. Não é um remorso. O remorso você fica assim, eu não queria ter feito aquilo, mas não sai do coração, aquela vontade continua lá. O arrependimento é assim: Senhor, me perdoa, não quero fazer isso mais. Eu vou fugir disso. Me ajuda, Senhor, eu sei que eu sou fraco, eu preciso do Senhor, mas eu me arrependo. Nós cantamos isso aqui essa noite. Nos arrependendo dos nossos pecados. Paulo diz em Efésios 4:25 assim, olha: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Percebe isso? Você está falando? Deixando a mentira, quer dizer, deixe o pecado de lado. E aqui nós podemos usar bem a questão da língua, porque está bem dentro do texto. Deixamos, meus irmãos, deixamos a mentira de lado, deixamos as contendas de lado, tudo aquilo que vai trazer mal, deixe de lado. Arrependa-se dos seus pecados, verdadeiramente. Mas o que eu vou falar então? Eu gosto de falar. Não é? O que você vai falar, meus irmãos? Você vai falar a palavra de Deus. Porque se você falar a palavra de Deus, aí você está trazendo vida. Aí você não vai estar tramando ali a morte, você vai estar falando vida, trazendo vida. Então, em segundo lugar, viveremos anunciando a palavra de Deus. Leve a palavra do Senhor Jesus, pois o julgamento que era certo contra você para te condenar te trouxe vida por causa de Cristo. Anuncie isso para os demais. Semeie a palavra para você colher coisas boas, colher a palavra em sua vida, colher as promessas de Deus em sua vida. Viveremos anunciando as obras do Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Nos alegrando no Senhor. Nos alegrando no Senhor. É claro que a vida vai trazer dificuldades, a vida aqui na terra vai trazer adversidades. Mas Jesus já falou isso, ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha o que ele diz logo ali emendado. Ele não falou assim, vai ter aflição mesmo, eu sei que se vire. Ele fala, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Glória a Deus. Motivo de alegria para aquele que está em Cristo, porque Jesus venceu por nós. Todos esses inimigos que nos cercam,
inclusive o nosso próprio pecado, foram vencidos por Cristo naquela cruz. Glória a Deus por isso. Portanto, arrependamos-nos dos nossos pecados, nos alegremos na salvação e proteção do Senhor Jesus e anunciemos o Evangelho a todos os povos, línguas e nações até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Queria orar por você. Feche teus olhos.